Você sabe por que as pessoas fazem parte de algum grupo político, alguma vertente religiosa ou até mesmo a escolha de seu time de preferência? A resposta pode estar no grupo de pares. É uma teoria que propõe responder por que nos comportamos da forma que nos comportamos. Nos acompanhe nesse vídeo para entender um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre as amizades e suas influências. Todo mundo já ouviu aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, que te direi quem és. É senso comum que as pessoas são influenciadas pelas amizades mais próximas. Pais e mães costumam se preocupar com as companhias dos filhos, e isso é normal. Colegas comentam que a pessoa A mudou depois que a pessoa começou a andar com a pessoa B. Até mesmo a Bíblia parece se preocupar com a influência que as pessoas sofrem. E segundo ela, né, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Ou seja, cuidado com quem você anda. Quando pensamos nas consequências pessoais e sociais da relação entre pares, podemos dizer que o grupo de pares pode representar influências positivas ou influências negativas. E você também já ouviu que os amigos são a família que escolhemos para a vida, certo? Ter pessoas queridas à nossa volta dá uma sensação de segurança e aconchego muito grande. Costumamos acreditar que o autocontrole vem de dentro, mas muitas de nossas atitudes dependem tanto de amigos e familiares quanto de nós mesmos. E atualmente é bastante aceito, né, que o nosso senso de identidade pessoal seja derivado de outras pessoas. Quanto mais a sua identidade for absorvida de um grupo, mesmo que quando você não está por perto desse grupo, maior a probabilidade de você defender aqueles valores. Hoje em dia, principalmente os adolescentes, né, são os que mais vivem sob influências de amigos. E a adolescência é um momento cheio de mudanças e muito complicado para a maioria das pessoas. Durante esse período, né, o comportamento, crenças e formas de ver o mundo adquirido durante a infância não funcionam mais. O corpo e a mente são transformados nessas idades devido às alterações hormonais típicas da puberdade, né? Por isso o adolescente precisa adquirir novos parâmetros de referência para navegar por todas as mudanças e, em geral, né, a maioria dos jovens nessas idades os encontra na figura de amigos. E como os adolescentes começam a ser independentes, buscam uma distância de seus pais, as amizades também podem se tornar o seu novo grupo de referência. E nesse sentido, a diferença entre uma amizade boa e uma ruim é muito acentuada, embora bons amigos possam levar o adolescente a dar o melhor de si. Uma má influência geralmente tem consequências muito negativas. E devido à incerteza que advém das mudanças da adolescência, as pessoas que estão passando por esse período de suas vidas precisam se sentir parte de algo muito maior. Um bom grupo de amigos pode ajudar o adolescente a se sentir protegido. As influências estão em toda a fase da vida, sejam ainda crianças, adolescentes e na vida adulta também. Creio que a maioria já foram influenciados, né? Aquelas más influências que te pressionam a agir contra a própria vontade, ou a fazer coisas que você jamais faria, ou que tenha o hábito de provocá-lo quando você se recusa a fazer alguma coisa sugerida pela pessoa. Esses tipos de amizades são más influências, porque não respeitam opiniões e valores alheios e tentam pressionar e provocar culpa em quem não concorda com eles. Fique de olho nessas pessoas, né? E também que gostam de mandar nos outros, que usam drogas, que agem de formas maldosas ou desrespeitosas com os demais, que comportam-se de forma violenta ou que destruam a propriedade alheia. Que também aquelas pessoas que são manipuladoras, que façam com que você se sinta mal com seu próprio corpo ou com seus hábitos alimentares, que menosprezam suas ideias ou opiniões. E provavelmente você já se deu conta de que esse amigo é uma má influência, né? Mas talvez você tenha resolvido dar mais alguma chance à amizade. É provável que você até defenda a pessoa para seus pais ou outros amigos quando eles reclamam do comportamento dela. Separe algum tempo para refletir sobre os efeitos da amizade na sua vida e pergunte a si mesmo se você se sente usado,
esgotado, estressado, desamparado, sufocado, culpado por coisas que você fez na companhia dessa pessoa, né? E por outro lado, né, tem aquelas amizades que só nos influenciam a coisas boas, né? E tem uma grande importância também em nossas vidas. Elas nos ajudam a crescer como pessoas e nos acompanham em nosso caminho, nos motivam a evoluir. Funciona como um impulso muito necessário em alguns momentos e também como uma escuta que nos faz sentir compreendidos e valorizados. Aquela amizade na base da honestidade, da assertividade, de confiança, aquela que tem limites, aceitação e otimismo. Essa amizade levamos para a vida toda. E aqui eu vou finalizar com uma frase que diz assim: a má influência não é somente aquela que vem visivelmente encruzilhada com os cristais do dolo, da má intenção como conhecemos. A má pode vir recheada e coberta com o doce glacê das boas intenções que soam tão belas aos nossos ouvidos desatentos e fazem bem ao nosso ego, mas faz um mal muito maior por fazer apenas parte de uma pauta moral de um ser bonzinho que não percebe nem sofre as consequências, mas apenas influencia no que é de seu interesse convencer. Como ficou claro, as amizades é um grupo de forte influência sobre os nossos comportamentos e sobre as nossas decisões para a vida, sendo, portanto, um grupo de pares. Essas amizades têm o poder de nortear as nossas decisões, e essas decisões podem, sim, prejudicar e também podem nos beneficiar. Para complementar essa parte, vamos conferir a entrevista com a psicóloga Betânia. Jaqueline, onde você está nesse momento? Estamos aqui no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, de Jaborandi, para entrevistar a psicóloga Betânia. Venha comigo. Boa tarde, Betânia. Gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente. Boa tarde, Jaqueline. Eu sou psicóloga, meu nome é Betânia, sou psicóloga há 9 anos. Atualmente trabalho no CRAS de Jaborandi e também no atendimento clínico. Eu vou começar a fazer algumas perguntas e aí você vai respondendo a cada uma delas. Você acha que uma boa relação com os pais ajuda esses adolescentes a ser mais resistentes a essas influências? Eu acredito que sim, né? Porque quando a criança, né, já quando a gente desde criança recebe uma educação firme, pautada em valores, e que a gente tem um respeito por nossos pais, quando você entra na adolescência, isso vai ter um peso nas suas ações, no seu comportamento, né? A gente é só lembrar um pouquinho da gente adolescente, às vezes a gente era moldado por esses ensinamentos dos nossos pais, por esses valores que a gente recebeu, né? Quando a gente se vê em alguma situação, a gente pensava, mas meu pai, o que meu pai vai pensar? O que minha mãe vai pensar? Então, quando essa educação que a gente recebe, ela é uma educação que para a gente tem um peso, isso com certeza molda nossos comportamentos, e a gente tá sempre como se a gente estivesse ali com o pai e a mãe ali, a gente sempre pensando porque eles são importantes para a gente, né? Quando é uma educação mais solta, em que a criança não teve tanta essa presença dos pais, é muito mais fácil, né? De ser influenciado por outras pessoas, de não ter isso tão firme. Então, eu acredito que é muito importante esse primeiro contato, esse primeiro grupo, né? Que a gente faz da família, para a nossa educação, tanto na adolescência como para a nossa vida. Certo. Qual a importância do primeiro grupo de pais, ou seja, a família, para o desenvolvimento da pessoa? Um pouco complementando a primeira pergunta, né? Eu acho que tem uma importância muito grande, porque nossa família, nossos pais, cuidadores, né? Eu digo cuidadores porque às vezes essa função não é desempenhada pelos nossos pais, né? Mas os nossos cuidadores, assim, são o nosso primeiro modelo de tudo, a gente conhece o mundo através dessas pessoas, né? São os cuidadores que vão nomeando as coisas pra gente, vão ensinando tudo pra gente. O primeiro modelo de comportamento, de relacionamento, a gente vai aprendendo observando, né? E isso tem uma influência muito grande na nossa vida toda, né? Junto com outros fatores, isso vai influenciar na nossa personalidade,
na nossa identidade, né? Porque tudo parte mesmo da família, do nosso primeiro ambiente, né? Então, o nosso primeiro grupo de pais que a gente tem são nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente desde cedo e com certeza influenciam o resto das nossas vidas. Os adolescentes costumam ser questionadores, isso faz parte do processo de desenvolvimento, mas questionar os fundamentos, os princípios e os costumes dos pais pode ter uma relação direta com o grupo de pares ao qual está fazendo parte? Pode ter relação direta sim, mas também acho que é o processo normal de maturidade, né? Quando a gente é criança, os nossos pais, né, o nosso núcleo familiar, é a nossa principal referência. E muitas vezes, não a única, mas assim, a nossa principal, a mais forte, né? Tanto é que quando criança, o pai e a mãe são os modelos que a gente segue, a gente quer ser parecido, às vezes quando perguntam a criança quer ser igual a minha mãe, quer ser igual ao meu pai. Essa referência é muito forte, né? Quando a gente vai entrando na adolescência, a gente vai tendo outras referências. E essas outras referências é que nos fazem questionar nossos pais, né? Muitos pais experimentam mesmo uma crise no relacionamento com o filho, quando entra na adolescência, por isso. Meu filho me adorava, me admirava, era tudo pro meu filho, mas agora parece que eu já estou sendo ultrapassado, né? É aquela fase que a gente às vezes acha o pai e a mãe um pouco careta, um pouco ultrapassado. Por quê? A gente vai tendo influência de outros grupos, né? De pessoas mais da nossa idade, né? Que a gente tem uma identificação maior. Então são esses grupos de pares, né? Os colegas, tanto da escola como de outros grupos, grupo de igreja ou de um grupo de futebol, pessoas do bairro, né, da gente, a vizinhança. Então essas referências vão influenciando sim os nossos relacionamentos com nossos pais, porque às vezes até a gente não é nem só esses grupos de pares que a gente convive, mas às vezes até a influência de artistas que a gente passa a admirar, né? E hoje como as redes sociais tem esse peso tão grande nessa geração, né? Que é essa geração dos influenciadores. Então até mesmo as pessoas, o adolescente admira um youtuber ali, então o que aquele youtuber fala vai influenciar e às vezes faz influenciar um pouquinho no relacionamento com os pais, porque ele não vai ter só aquela referência do pai e da mãe. Ele vai começar a falar, não, mas se eu não concordo com meu pai, não, eu acho que ele está errado nisso, ele é de outra geração e tal. Então, isso faz parte do processo de maturidade mesmo, né? Na adolescência, a gente vai vendo aí a nossa identidade vai se fortalecendo, a gente deixa de pensar um pouquinho com a cabeça dos pais e começa a pensar com a nossa própria cabeça, né? Desenvolver o senso crítico. E é um pouquinho de cada coisa, a gente vai pegar a referência tanto da família, da educação que a gente recebeu com os pais, mas vai entrando cada vez mais outros grupos que vai nos influenciar, com certeza. Uma criança ou adolescente pode mudar seu comportamento dentro de um grupo e, além disso, pode influenciar o grupo? Pode, com certeza. Isso é fácil da gente observar. Assim, tanto a gente pode lembrar como é que era a gente quando adolescente. Às vezes o adolescente, você olha assim, quando ele está com os pais, ele é de um jeito. Quando ele está com os amigos em grupo, ele é de outro jeito. Então, assim, às vezes eu até atendo, assim, no consultório, algumas mães que ficam, assim, chocadas. Assim, meu Deus, eu vi meu filho com um grupo deles, eu não pensei que ele fosse fazer isso, ou que ele era assim, em casa ele não abre a boca. Ele é tão caladinho dentro de casa, com o grupo dele, dança, né, fica mais encorajado, porque fica ali, se sente mais pertencente, as pessoas compreendem, né, se sente mais compreendido. Então, o nosso comportamento em grupo, ele é muito influenciado, sim, com certeza, a gente também pode influenciar o grupo. Então, a gente, e isso, se a gente for pensar, é fácil de observar no adolescente. Adolescente, geralmente, na família, não todos, né? Mas geralmente já tem um comportamento mais retraído, fica mais quietinho. E quando ele está com um grupo, que ele se sente à vontade, que ele sente que os outros compreendem, pensa mais ou menos igual a ele, muda o comportamento, né?
E isso pode, às vezes, até ser perigoso, né? Porque tem comportamentos negativos e que, sim, isoladamente aquela pessoa não faria, mas está em grupo, é encorajado a entrar, por exemplo, em um comportamento de bullying. Às vezes, quando a gente muitas vezes vê isso, né? Isolado é um adolescente tranquilo, não mexe com ninguém, mas se tiver em grupo, um começou uma agressão ali de bullying com um coleguinha, os outros acompanham, né? E depois fala assim, não sei nem por que eu fiz, mas estava em grupo, eu fui nessa onda, né? Então, isso é muito evidente, tanto que o comportamento grupal pode influenciar separadamente ali, de uma forma no indivíduo. Se adquirir a um grupo de pares e se adaptar aos costumes é uma forma inconsciente de ser aceito naquele meio. Além disso, não cumprimento dos costumes, por exemplo, bebidas, drogas, jogos, etc., faria a pessoa se sentir um peixe fora d'água? Sim, eu acho que nós somos seres sociais, então a gente vai amadurecendo, a gente vai procurando ver nossa turma, né? Aquelas pessoas com que a gente se identifica, que pensa igual, que tem comportamento igual, que tem gostos iguais. Claro que cada um tem sua individualidade, né? Mas tem aquele grupo em que você sente que pode ser você mesmo, do seu jeito, né? E isso principalmente na idade escolar, nessa fase da adolescência, a gente percebe isso, que às vezes para muita gente é difícil se encaixar, né? Encontrar em um grupo onde você é aceito do jeito que você é. Muitas vezes isso não acontece. Então a pessoa às vezes vai tentando se adaptar àquilo que aquele grupo está pedindo, né? Então, aquele grupo é um grupo mais animado, que gosta de beber, então se eu não beber, eu vou ficar muito por fora, eles não vão me aceitar. Então, é como na pergunta anterior, aí às vezes o comportamento do grupo acaba influenciando naquele adolescente, acaba fazendo com que ele tenha comportamentos que talvez ele nem quisesse ter, que nem é o que ele queria, nem é o gosto dele, mas que ele se vê tendo que fazer esses comportamentos, ter esses comportamentos para se sentir pertencido àquele grupo, se sentir aceito, né? E aí cada pergunta que você me fez está muito ligada à outra. Aí o que é importante ter uma criação, uma educação, uma base boa, né? De ter tido uma educação familiar bacana para que ele tenha uma personalidade mais forte, mais firme, saiba separar, né? Fala assim, se para pertencer a esse grupo eu tiver que ter esses comportamentos que eu não quero ter, que eu não acho legal ter, então é porque ali não é meu lugar. Eu vou procurar mais adiante onde eu encontro um grupo que eu possa ser eu mesmo, fazer o que eu gosto, fazer o que eu quero, né? Mas isso é muito evidente. Na adolescência a gente vai tentando se encaixar em um grupinho no outro, porque é complicado você se sentir sozinho, você se sentir diferente, você se sentir excluído, né? Então às vezes acaba tendo comportamentos para se encaixar em um determinado grupo. Eu quero te agradecer você por ter aceito o nosso convite e ter trago informações tão ricas de conhecimento. Muito obrigada. Fico feliz de ter recebido vocês aqui, né, de uma certa forma participar da formação de vocês, futuros colegas. Desejo sucesso na caminhada, tanto na faculdade como depois, qualquer coisa que precisar de mim, estou aqui. Foi um prazer participar. A psicóloga Betânia explicou com maestria essa questão. Agora nós vamos ouvir também a participação da nossa colega Jaqueline sobre esse assunto. Vou falar para vocês agora sobre a influência dos relacionamentos para o adolescente. Todos nós sabemos que aí na adolescência é onde a maioria dos jovens perde a sua virgindade, muitas vezes despreparados por influência de amigos, de colegas, porque existe uma pressão em cima deles para perder a virgindade aí nesse período. E antigamente a gente via que era comum as pessoas casarem virgem, que isso estava relacionado até à honra da pessoa. E quando isso acontecia antes do casamento, a pessoa era muito julgada. Hoje é uma coisa muito normal. Hoje vemos que é comum num relacionamento entre adolescentes, principalmente na mulher, ela ser influenciada pelo seu parceiro.
seja por gosto musical, por time de futebol, ela quer se identificar com ele, quer mostrar que são almas gêmeas, que são feitos um para o outro, então ela acaba se influenciando pelo gosto pessoal desse companheiro. Quantas vezes você já não viu um adolescente ser influenciado pelo relacionamento? Ela gostar de um tipo de coisa e quando começar a namorar, abandonar esse velho hábito e começar a gostar das mesmas coisas que o parceiro para agradar ou para ficar ali mais em sintonia, passar mais tempo com esse parceiro. Isso é muito comum na adolescência, quando você deixa um pouco seus gostos de lado e começa a vivenciar novas experiências. É nessa fase onde vemos também o rompimento de muitas amizades, o afastamento no caso, porque em alguns relacionamentos o parceiro não quer que o seu parceiro, no caso, seja influenciado por essas amizades, por ele não achar legal ou não condizer com o que ele vive, o que ele goste, então ele acaba que afastando seu parceiro dessas amizades para que eles vivam mais ali naquela parceria dos dois. O adolescente acha que ele precisa estar ali na mesma sintonia da pessoa desse relacionamento, gostar das mesmas coisas, quando na verdade ninguém é igual, ninguém pensa igual e a bagagem que você traz da sua família, da sua vivência é totalmente diferente. Então o importante aqui é aceitar as diferenças e manter a sua identidade, aquilo que você acredita, aquilo que você vem vendo aí desde o nascer. Mas lembrando também que o ser humano, ele está sujeito a uma adaptação, ele está sujeito a essa modificação, desse amadurecimento, então é importante também ele pegar traços de alguma coisa ou outra que ele gostar e se identificar, que seja uma coisa que ele quer levar consigo nessa bagagem que ele vai construir aí para entrar na vida adulta, mas não ser totalmente influente. E como vocês puderam perceber, o adolescente está sujeito à influência tanto dos amigos quanto do relacionamento. É importante para o adolescente respeitar esse processo e tentar não influenciar esse adolescente, porque ele tem que lembrar que esse é outro adolescente também com quem ele está se relacionando, trouxe uma bagagem, uma criação, uma vivência, uma experiência de vida. Então, é importante sempre, acima de tudo, respeitar essa individualidade de cada ser. Com base em tudo o que foi dito até o momento, é possível notar que a influência de grupos é fundamental na vida humana. Ela faz parte, tanto com influências positivas e as negativas, elas podem propor também aprendizagens, mesmo não sendo uma coisa muito boa no início. Algumas influências negativas também são destrutivas, o que deve ser evitado a qualquer custo. Mas, na fase do desenvolvimento, crianças e adolescentes dificilmente vão conseguir distinguir essa questão. Conforme a psicóloga norte-americana Judith Heath Harris, em o seu livro Diga-me com quem tu andas, ela formulou a teoria da socialização de grupos. E com base nessa teoria, ela disse que os grupos de pares são fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem e da socialização de crianças. É o principal grupo de desenvolvimento de habilidades sociais e também de problemas psicopatológicos no futuro. E com base nessa questão do desenvolvimento humano, propomos uma pesquisa com jovens de 18 a 27 anos de idade. Tivemos mais de 100 respostas e com base na pesquisa, mais de 86% disseram considerar a opinião dos pais relevante. Mas quando foram perguntados quem os entende mais, o número dos que escolheram os pais caíram para 19% e mais de 27% escolhendo amigos. E curiosamente, ao acrescentarmos a opção meus pais me entendem, somente 8% escolheram essa, cabendo a nós dizer que há um empate. Se somarmos 19% mais 8%, teremos 27% também escolhendo os pais. Pois nós podemos dizer, nesse sentido, que em uma análise mais cuidadosa, esses jovens conseguiram dizer na pesquisa, com base nesses dados, que eles também consideram a opinião dos pais de forma relevante.
Eles percebem que os amigos são importantes, é um grupo fundamental no desenvolvimento da vida deles, mas eles percebem que os pais também fazem parte, que eles são fundamentais, mesmo não compreendendo algumas questões subjetivas. Ao serem perguntados se vale realmente a pena fazer parte de um grupo que não promove a evolução pessoal, a maioria disse que não. Enquanto isso, mais de 16% disseram que teve piora na vida pessoal ao fazer parte de certos grupos de amizade. Com base em tudo o que foi dito até o momento, é notório que as pessoas sofrem uma influência direta ou indireta, positiva ou negativa, dos grupos de pares. O especialista em dinâmicas de grupo, Mervyn Shaw, ele disse o seguinte, que os grupos têm algo em comum, a interação. Essa interação é capaz de promover uma influência. As pessoas dentro de um grupo podem influenciar, mas também podem ser influenciadas. Depende sempre do poder comunicativo de cada pessoa. Cada pessoa terá uma forma de comunicar e transmitir alguma influência para os demais. Ainda nesse sentido, na questão comportamental, o psicólogo Norman Treiber disse o seguinte, que essa interação entre as pessoas é capaz de promover também uma transformação da subjetividade de comportamentos, como, por exemplo, a crença na sua própria capacidade. Algumas pessoas, por exemplo, ao perceberem que estão sozinhas ou incapazes, elas talvez desistirão de alguma tarefa ou não terão um excelente desempenho. Esse pesquisador notou que alguns ciclistas, quando estavam próximos de outros, tinham um desempenho ainda maior, mesmo que não estavam em um período de competição. Mesmo não competindo com ninguém, ainda assim tinham uma forte influência daquelas outras pessoas e também tinham um forte desempenho naquela atividade de ciclismo. Terminavam aquela corrida em menos tempo. Quando estavam sozinhas, demoravam mais tempo. Treiber percebeu que todas as pessoas, de uma certa forma, influenciam e são influenciadas. E essas influências também podem modificar tanto o comportamento, mas também podem modificar o pensamento subjetivo de algumas pessoas quanto à sua capacidade pessoal. Ainda nesse contexto, e conforme Albert Pepitone e Theodore, as pessoas, de uma certa forma, também podem passar pelo processo de desindividualização. Ou seja, no momento em que elas abrem mão do seu comportamento individual e abraçam um comportamento coletivo. Como, por exemplo, uma pessoa certamente não teria a vontade ou teria a coragem de gritar em público sozinha, mas a partir do momento em que outras pessoas começam a gritar, ela também fará aquilo. É um comportamento grupal. Certamente pode acontecer também em que uma pessoa pode estar em um protesto. Se outras pessoas começarem a quebrar algumas coisas, algumas também vão aderir ao comportamento. Ou quando algumas pessoas começam a chorar, algumas vão sentir vontade de chorar também. O momento em que alguém começa a bocejar, outra pessoa também começa a bocejar. Isso acontece porque uma pessoa está influenciando outra, como dito, de forma individual, ou talvez de forma coletiva, ou de forma direta, ou de forma indireta. Esse comportamento ou essa influência comportamental pode ser positiva ou negativa, como foi supracitado aqui nesse vídeo. E por fim, precisamos compreender a aplicabilidade dos grupos de pares. De alguma forma, as pessoas gostam de fazer parte de alguns grupos. Algumas pessoas se sentem bem em fazer parte desses grupos. A antropóloga Margaret Mead disse o seguinte: nunca duvide que um grupo pequeno, mas comprometido, tem a capacidade de mudar o mundo. Dessa forma, nós podemos entender que, de algum modo, nós fazemos parte de algum grupo e nós exercemos poder sobre aquele grupo e aquele grupo exerce poder sobre cada um de nós, seja para modificar nosso comportamento ou até mesmo para alterar os nossos pensamentos sobre alguma questão. Os grupos são fundamentais. Precisamos sim selecionar algumas questões e compreender aquilo que é saudável, aquilo que é bom para cada um de nós. E nós, estudantes de psicologia, precisamos compreender que é fundamental observarmos sempre as pessoas com um modo mais científico e observar aquilo que podemos ajudá-las sempre que nos procurar, principalmente ao concluirmos a nossa formação. No momento, podemos oferecer a indicação de ajuda, mas futuramente,
precisamos acolher e entender que as pessoas são diversas, cada pessoa tem um entendimento diferente, cada pessoa tem uma cosmovisão diferente, religiões diferentes, crenças ou não crenças, e precisamos saber que todas elas estão nos procurando porque querem que algo mude na vida delas. Certamente nos procurarão porque creem que temos a capacidade de ajudá-las. Por isso devemos nos preparar para receber a diversidade de pessoas que vamos procurar no futuro, porque e devemos entender também que hoje, como estudantes e independentemente na faculdade e fora dela, fazemos parte de um grupo. Sem um grupo não somos ninguém. E fora de um grupo, nós não temos uma formação, nós não temos uma modificação de vida e nós não temos uma melhora. E nós não aprendemos a melhorar também.